Olá pessoal, tudo bem com vocês? Somos os professores Pedro e Vanderlei e na jornada de hoje falaremos um pouco sobre as práticas corporais nos tempos do Egito Antigo. Como será que eles viam o lazer naquela época? Vocês lembram que as práticas corporais são sempre relacionadas ao movimento corporal e que podem ser expressas de forma individual ou em grupos. E suas manifestações sempre estão relacionadas às mais diferentes culturas e a cultura egípcia é uma delas. Vocês sabiam que o povo egípcio era muito criativo? Sim, nós podemos lembrar um pouco da sua criatividade ao vermos os seus desenhos muito bem expressos nas paredes ou nos papéis da época, chamados papiros. Este povo desenvolveu muito bem a arte, a escrita e até mesmo as manifestações corporais de movimento, que geralmente estavam atreladas aos rituais ou jogos destinados aos deuses. No entanto, naquela época já se era valorizado muito os aspectos cognitivos e motores do movimento, tais como equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. Mas muitas práticas corporais foram desenvolvidas nessa época. Vamos ver? Existem muitos registros de práticas corporais que estão presentes nas famosas tumbas dos faraós e das famílias mais poderosas do Egito Antigo. E segundo o relato de um estudioso chamado Roland, existem muitas evidências do uso de materiais como bolas, bastões e entre outros que remetem às práticas corporais do jogo, da ginástica e da dança naquela época. Por exemplo, a imagem a seguir representa duas mulheres jogando algum jogo de lançamento de um material parecido com uma bola. Essa imagem foi associada a alguma acrobacia gímnica. Já a atividade masculina feita com bolas é um pouco diferente. O mesmo autor explica que a atividade masculina com bolas parece ter sido um jogo que incluía lançamento e rebatida usando tacos, esse jogo cujas regras infelizmente não conhecemos. Mas observem as atividades que foram registradas. Todos esses jogos fazem vocês se lembrar de alguma atividade feita nos dias de hoje? Será que elas eram muito diferentes do que praticamos hoje em dia? Ou será que era o início das nossas práticas atuais? Bom, não podemos negar que essas práticas podem ser sim consideradas lazerosas para eles. E até mesmo mostra pra gente que eles também tinham tempo para procurar fazer algo que lhes desse prazer, não é mesmo? É por isso que essa cultura em específico é riquíssima em práticas corporais. Nela encontramos também expressões da dança, dos esportes e até mesmo dos esportes aquáticos. Olha, por exemplo, essa pintura que remete à dança. Ela é acrobática, não é mesmo? Nos esportes não é diferente. Muitas representações são importantes. Um exemplo de esporte muito conhecido no Egito Antigo é a corrida. Outro também é a natação. No entanto, a corrida era sempre longa, e os corredores geralmente eram também aqueles que entregavam mensagens aos soberanos da época. Olhem essas expressões de saltos e da natação. O nosso autor de referência, Roland, cita Decker. Ainda no domínio aquático, há diversas representações de pesca, bem como passeios de barcos, remos e combates náuticos. Essas disputas parecem ter sido bastante tradicionais e típicas dos pescadores, sendo compostas por duas equipes que se enfrentavam, cada um com um barco de papiro com 4 ou 6 integrantes. O grande objetivo era derrubar os adversários na água, e a equipe vencedora seria aquela que derrubasse todos os integrantes da equipe adversária na água. Viram quantas práticas corporais eram feitas pelo povo egípcio? A última que vamos apresentar é uma que aparece em muitos desenhos da cultura egípcia, que são as lutas. Segundo Roland, a luta parece ter sido uma atividade lúdica, que envolvia música e espectadores, contudo as regras não nos parecem tão simples, pelas imagens deixadas pelos egípcios antigos. Podemos identificar tipos de combate, uma espécie de luta livre com o uso dos membros superiores e inferiores. O boxe com uso apenas dos membros superiores, combate com espadas e combate com bastões. Estas representações têm muitos registros, por isso podemos saber um pouco mais delas, como apontou Roland em 2017. Apenas em 4 sepulturas de
Necrópole de Beni Hassan há mais de 200 representações de lutas. Olhem quantas imagens foram encontradas. Bom, gente, hoje vimos tantas manifestações, não é mesmo? Será que conseguimos relacionar elas ao que fazemos hoje em dia? É bem verdade que essas práticas nos contam uma história e mostram que as culturas antigas eram ricas em diversas manifestações e que também buscamos ter prazer em práticas efetuadas durante algum tempo, em um espaço específico e com atitudes que promoviam muitas experiências benéficas ao desenvolvimento pessoal. Agora podemos entender mais aspectos do lazer, estudando essas práticas antigas, pois muitos dizem que o lazer vem em um determinado tempo e espaço, com base em atitudes e experiências. Interessante, não é mesmo? Bom, agora que já vimos tudo isso, podemos fazer uma atividade, e ela é a seguinte: vocês irão se espelhar nas práticas corporais vividas no Egito e recriá-las, ou seja, dentre essas práticas corporais apresentadas, podemos reconhecer um pouco do que era feito naquela época. Então, agora vocês irão escolher uma delas para recriar e pensar nas regras que poderiam ser aplicadas a ela. Depois disso, vocês irão fazer a atividade em suas casas, com familiares. Podem escrever ou desenhar em um papel as regras e reproduzi-las em forma de jogo ou brincadeira. Ok? Valeu, galerinha. Um abraço do professor Vanderlei e do professor Pedro. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Curtam essa experiência e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.